Boa tarde, estamos mais uma vez na nossa programação do Abril Indígena, dando continuidade ao acampamento Terra Livre, que acontece nesse mês de abril. Nessa tarde, nós temos um debate muito importante, não que os outros não sejam, mas do que chamar a atenção do que está acontecendo aqui na nossa região, principalmente no estado do Pará, na Amazônia, na Raposa Serra do Sol, sobre o garimpo, seus males e, consequentemente, o que o mercúrio tem feito às populações que aqui vivem, aos rios, às florestas e tudo mais que tem acontecido através dessas práticas do garimpo ilegal, né? Ultimamente, o que a gente tem visto é uma expansão dessa liberação, apesar da gente saber que é proibido, mas parece que a coisa do proibido se tornou legalizada. E, ultimamente, a corrida desenfreada, né, em busca desse ouro tem causado transtornos ambientais sem medição do que pode, né, deixar, apesar de todos os estudos, de todas as pesquisas que já foram feitas, a sociedade, o Estado, continua fazendo vistas grossas para o que vem acontecendo, né? Então, nós estamos aqui para ter uma conversa e está aqui conosco nessa tarde para contribuir para que essa corrida ilegal do ouro não venha ficar só na nossa luta, mas que essa luta seja não só de todo o Brasil, como de toda a humanidade, né? Então, nessa tarde, nós estamos aqui com o Sam, né? O Sam é um jornalista britânico, radicado em São Paulo. Ele, frequentemente, né, faz reportagens sobre o que está acontecendo aqui na Amazônia, sobre esses desmatamentos, né, e esses garimpos ilegais. Então, nós temos o Décio também. O Décio, ele vai contribuir com a gente nessa tarde. O Décio também trabalha nessa área. Ele trabalha no IPE, tem trabalho também muito importante, é um economista, né? Faz parte do IPE desde 2007 e tem se dedicado desde então ao trabalho junto aos povos indígenas e demais comunidades do Amapá e o norte do Pará, certo? Como parte do monitoramento dos impactos do garimpo nessa região. Estamos aguardando também a presença dos nossos companheiros de luta, né? O BK, Munduruku, que é muito importante nós ouvirmos realmente alguém que está sofrendo na pele, como indígena, o que está acontecendo na região dos Munduruku ultimamente. Temos também o Marivel Tubaré, que é uma grande liderança indígena, né, do Alto Rio Negro, e que tem realmente enfrentado todas as lutas, inclusive essa questão do garimpo nas terras indígenas. Então, para dar continuidade, nós vamos aqui passar a fala para o Décio. Décio está com a oportunidade aqui para trazer o que realmente está acontecendo dentro das terras indígenas. Obrigado, Concita. Boa tarde a todos. Agradeço aí a oportunidade e espero, de fato, poder contribuir aí com esse debate sobre essa questão tão importante e ajudar as pessoas, talvez, entender um pouco aí sobre essa questão do mercúrio, né? Eu tenho uma apresentação rápida aqui, que talvez possamos começar aí a falar um pouco sobre essa questão do mercúrio mesmo, né? Então, o mercúrio que na região da Amazônia aí é muito conhecido por azougue, é um metal líquido a temperatura ambiente, né? E vamos então conversar aqui um pouco sobre eles. A apresentação também tem umas questões mais técnicas e eu, na verdade, só coloquei aqui mais para que as pessoas depois tenham uma referência. Então, depois tem um link aqui que vocês podem acessar para baixar essa apresentação e aí depois ter acesso a esses mais detalhes que a gente não necessariamente vai ter tempo agora para estar cobrindo, né?
Então, é muito importante, quando a gente fala de mercúrio, dizer que existe uma convenção, né, internacional aí da ONU, justamente com o objetivo de proteger aí as pessoas, a saúde das pessoas e o meio ambiente contra esse contaminante tão perigoso, né? E ele foi assinado pelo Brasil, né, já faz aí quase 10 anos, em 2013, ratificado mais tarde, né, pelo Congresso em 2017, e ele virou um decreto aí, esse decreto que depois eu sugiro que as pessoas possam pesquisar e saber, já que faz agora parte, então, das leis brasileiras, né, o que o Brasil, junto com mais de 120 outros países, já se comprometeu a fazer para eliminar o uso do mercúrio, né, ao longo do tempo. O mercúrio aí é um dos poluentes mais perigosos do mundo e por isso toda essa mobilização, né, dentro do Brasil e internacional. Então, a gente aqui está comentando, vai comentar muito sobre o uso do mercúrio como dentro do garimpo, mas ele também é usado em vários processos industriais, né? Todo mundo lembrava aí dos aparelhos médicos como termômetro que usavam mercúrio, as lâmpadas fluorescentes, né, tão populares aí até pouco tempo também usavam muito mercúrio, e até, né, as obturações aí dentais aqui no Brasil ainda usa bastante. Então existem outros usos, mas todos esses usos já estão em queda, né? E a convenção pretende acelerar isso. A questão que está não só em crescimento e sem muita perspectiva de diminuição no longo prazo é o uso para o garimpo, que é um pouco que a gente vai discutir agora, né? Bom, só para entender um pouco por que isso é uma questão tão complexa, né, e importante, crítica aí na Amazônia, o uso do mercúrio dentro do garimpo, então existe toda uma contaminação que acontece com as pessoas que manipulam esse garimpo, esse mercúrio, né, seja inalando, seja fisicamente mesmo, mas todo esse mercúrio ele vai parar no meio ambiente, principalmente na água, ou, né, quando o mercúrio é evaporado no ambiente, mas através das chuvas ele também vai parar na água. E é na água que ele sofre uma transformação importante, e ele se torna aí um contaminante ainda mais perigoso, e ele contamina principalmente a cadeia aí alimentar que vai parar nas pessoas através dos peixes. Então, ele vai parar lá no fundo do rio, aqueles peixes que começam a limpar o fundo, começam a se alimentar deles, e aí, né, os peixes carnívoros vão se alimentar desses outros peixes, e isso vai parar nos seres humanos, né? Então, a questão principal e que amplia esse problema é essa questão de que o peixe grande, então, quando você fala aí de um filhote, né, de um trairão, de uma piranha, são peixes que comeram muitos outros peixes e esses peixes se alimentaram de tantos outros peixes, ou seja, quando você come um peixe adulto desse, você está indiretamente se alimentando aí de milhares de outros peixes menores. Isso faz com que essa contaminação, essa quantidade de mercúrio, ela vai acumulando, né, e ampliando, e é isso que causa um grande problema aí para o ser humano. Quais são os principais problemas aí do mercúrio na saúde? O mercúrio está ligado principalmente ao sistema nervoso central, né, ao cérebro, a todos os nervos das pessoas. Então, como comanda todo o corpo, a gente tem todo tipo de efeito, né? Mas principalmente isso, questões cerebrais, questões motoras, questões de aprendizado, né? Ele afeta de maneira geral aí, né? Doenças cardíacas, enfim, a gente tem uma amplitude aí de efeitos. Uma das razões pelas quais é muito difícil também
que a gente faça essa ligação entre a contaminação e exatamente que sintomas as pessoas estão sentindo, né? Bom, como todo contaminante, ele tem os grupos aqui mais vulneráveis e, claro, as pessoas que trabalham diretamente com mercúrio, então são muito impactados, né? Os garimpeiros aí, as suas famílias e os demais no entorno. Mas quando a gente fala dessa contaminação em geral que vem através dos peixes, os grupos mais vulneráveis são as crianças e as mulheres grávidas, né? Por conta disso de que a dose, né, por ser um contaminante tão perigoso, ela é uma questão muito crítica na contaminação. Então, claro, para pessoas menores, para crianças ou para fetos, que é o caso das mulheres grávidas, isso é ainda mais crítico, né? Na nossa região lá que a gente trabalha, no Amapá e Norte do Pará, a gente começou uma articulação aí para entender um pouco melhor esses impactos aí. E isso começou por uma demanda das próprias comunidades, né? Principalmente lá dos Wayampi, que moram lá na terra indígena Wayampi, no centro do Amapá, e que historicamente sofrem com esses problemas aí do mercúrio, né? Então, uma articulação que envolve EPE, também a WWF, a Fiocruz, o ICMBio e várias outras instituições de apoio que se juntaram para entender e monitorar melhor essas questões aí. Então, só rapidamente, eu queria mostrar aqui para vocês que de todas as amostras que foram feitas no Amapá, mais de quase 450 amostras de peixe, todas elas tinham algum nível de contaminação de mercúrio. E o interessante desse estudo é que ele não é inédito, ele não é único, né? A gente tem aí estudos de contaminação de mercúrio na Amazônia desde a década de 70, e todos eles mostram resultados muito parecidos, né? Uma contaminação muito grande nos peixes, o que infelizmente vai parar aí nos seres humanos, né? A gente tem aqui todos esses dados que foram publicados, né? Não vou entrar nisso, mas depois vai ficar o link para vocês. Só voltando aqui, dizer que todas elas tinham nível de contaminação de mercúrio, mas mais de um quarto delas estavam acima do nível aí da Anvisa, né? Que determina um nível mínimo de contaminação aí. Na nossa região, esse mapa aqui é só para mostrar, né? Mostra aqui o Amapá e o norte do Pará, mas só para vocês terem uma ideia de formações rochosas que estão ligadas à presença de ouro e, portanto, os lugares onde tem muito garimpo, né? Estão aí, como tantos outros lugares da Amazônia, espalhadas aí, e uma dos trabalhos justamente de todas as organizações juntas, com o apoio das comunidades indígenas, é a gente conseguir mapear e monitorar um pouco esse impacto, né? A gente está falando aqui de mercúrio, só que é muito importante dizer que, infelizmente, o Brasil está caminhando para uma outro tipo de contaminação muito mais perigoso, que está ligado ao uso de cianeto em garimpo. Então, cianeto, como vocês podem ver aqui do lado, uma extração industrial de ouro lá no Amapá. Toda a exploração industrial de ouro no mundo usa o cianeto. E o cianeto é realmente um tóxico muito mais perigoso do que o mercúrio, né? Vocês, não sei se alguém já lembra de algum desses filmes de 007 ou coisas assim, sempre tem aquelas pílulas, enfim, são venenos que matam instantaneamente em doses extremamente pequenas. E aí isso aqui é só para mostrar um dos garimpos que a gente tem na nossa região aqui no norte do Pará, quando em setembro a gente viu aqui claramente o que eles chamam de bacias de contenção, são bacias que são usadas para o cianeto. Então, infelizmente, a gente também está aí à frente de um perigo ainda maior que a gente tem que tentar conter, né? Nesse contexto aqui de pandemia, é muito importante que a gente
leve essa informação para as comunidades, mas dentro das limitações, todas essas instituições aí estão trabalhando em outras estratégias, né? Então, levar essas informações para a TV. Então, o IEPE também tem ajudado aí com alguns vídeos e quadrinhos que possam levar esse entendimento mais dessa informação, né, mais clara para as comunidades, e que no futuro a gente também possa, de fato, voltar lá às comunidades e fazer essa capacitação, essas informações aí ao vivo. Então, aqui também tem uns links depois para vocês verem alguns desses materiais. Aí eu agradeço aí. Depois vocês podem acessar aqui o link para vocês terem acesso a essas outras informações aqui. E aí eu fico à disposição para depois a gente continuar o debate. Obrigado. Obrigada aí, Décio. Uma contribuição fundamental para o que está acontecendo aqui nessa nossa região amazônica, com a corrida ilegal do garimpo e a poluição dos rios, né, através do mercúrio, e o que ele tem ocasionado, né, em toda essa, não só nos peixes, como em todos aqueles que vivem da água. E as pessoas acham que isso é problema dos moradores locais, quando, na verdade, pesquisas e estudos apontam para uma situação muito maior, né? Eu tenho aqui eu tirei uma reportagem, até só vou ler aqui antes de passar para o próximo, que é o nosso outra liderança indígena que também está sofrendo problemas lá de enfrentamento no garimpo ilegal. É a grande pergunta que se faz, né? A Amazônia será a nova Minamata? Né? Essa é uma pergunta que exige uma resposta. Foi questionado, inclusive, por uma pessoa que tem grande conhecimento no caos que pode acontecer. Foi até o Paulo Basta que falou sobre isso. E ele é um grande pesquisador da Fiocruz. Então, assim, é uma situação assim que não é um problema local, não é só um problema de quem mora nessa região. Isso é um problema mundial, que a gente sabe que os rios sendo contaminados, os rios vão parar em algum lugar, vão parar no mar, né? Vão parar, ele faz um trajeto e por onde ele vai passando, ele vai destruindo. Mas depois a gente volta, né, com algumas perguntas que com certeza eu acredito que vai ter para vocês, e a gente volta a falar sobre esse assunto. Eu gostaria de convidar, então, a nossa liderança, né, Marivelto Baré. Marivelto, ele é diretor-presidente da Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro, e também lá está tendo muito problema nessa situação dos garimpos ilegais e as contaminações não só dos povos, dos rios, mas de toda uma estrutura de uma sociedade que está sendo afetada. Então, eu queria passar a palavra para o nosso amigo Marivelto. Marivelto, é com você. Olá, Concita, boa tarde, né? Obrigado aí pela oportunidade, né? Pelo convite também. Aqui a gente está, né, numa região do Alto Rio Negro, né, São Gabriel da Cachoeira. Falo aqui da sede da nossa Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro, FOI, que representa 23 povos indígenas, né, de 4 troncos linguísticos, 16 línguas faladas, e um território, né, gigantesco de uma proporção de 9 terras indígenas, né, sendo 7 delas já reconhecidas oficialmente e 2 num processo de demarcação. A gente estava em reunião nesses 2 dias aqui do nosso conselho de liderança, nosso conselho diretor, e a gente tem se deparado fortemente, né, com a invasão, né, dos territórios, sobretudo pela classe de garimpeiros, né, não só na região do Médio Rio Negro, mas também na faixa de fronteira, e, sobretudo, né, nas áreas da terra indígena Yanomami. E vale ressaltar que essa atividade garimpeira, né, minerária, ela já traz uma consequência muito forte, né, sobretudo a área Yanomami, aqui do lado do Amazonas, de Maturacá, que já tem praticamente estudos aí comprovados, né, da própria Fiocruz, com índice muito elevado de mercúrio no corpo, né, das pessoas ali, né, por ser
também rios, né? E Garapés é ali onde as pessoas tomam banho, também tem todo um consumo, então isso tem prejudicado bastante. A outra consequência disso, né, é uma síndrome de diarreia, né, que tem dado constantemente, né, isso acaba elevando aos casos aí de desnutrição também, desses parentes aí que são praticamente, né, acometidos aí com isso, né, tem uma consequência muito grave nisso, né. E essa semana, né, praticamente começou a se chegar balsas, né, e dragas de garimpo, né, dentro da terra indígena Médio Negro 2, né, e próximo à terra indígena Yanomami. Ontem a gente estava fazendo voos aí de apoio, né, para poder fazer os registros, entramos aí com denúncias ao Ministério Público Federal e aos órgãos de controle para tomadas de providências imediatas, né, de retirada dessas balsas, né, que estão aí de uma forma ilegal. Com o Exército Brasileiro aqui não dá de a gente contar, a gente até falou sobre a situação do Exército, mas o comandante, né, simplesmente nos disse de que esses garimpos, né, estão de forma legal. A gente falou que não está de forma legal. Primeiro que nós não fomos consultados, né, e outro que não se tem autorização, né, e se trata de uma invasão praticamente ao nosso território, né, e a gente pode ver já pelas imagens de registro que a gente tirou, do que está sendo essa contaminação lá do rio, né? Principalmente, né, por conta aí dos dejetos que são despejados, né? Uma vez que é processado, né, com aquelas máquinas todas lá, os tapetes e o alto índice de mercúrio, né? Então, isso traz praticamente uma consequência muito grande, né, de poluição, e aí, assim sucessivamente, por outras doenças, porque hoje, por exemplo, existe na região doenças muito silenciosas, de câncer, entre outros, que a gente muitas das vezes não sabe de onde vem, acaba sendo desse consumo, porque aqui acaba sendo uma região que ainda consome muito peixe, né? Consome muito alimento, né, da própria natureza, né? Então, isso traz todas essas consequências agudas. E, falando numa situação, né, da fragilidade, né, da própria segurança nacional e a proteção aos territórios, à população indígena, hoje ela fica numa vulnerabilidade muito grande, porque você tem um Estado ausente, você tem um desgoverno, você tem uma desfiscalização, você tem todo o sistema de desestruturação que faz parte do atual governo, exatamente para os órgãos de controle não funcionar, né, para você não ter fiscalização, para você não ter apreensões de atos e questões ilegais que acabam acontecendo no território. Aqui, para além do garimpo, né, com toda a sua consequência, a tragédia ambiental que se traz, ainda tem um alto risco ainda de tráfico de drogas, praticamente, que percorre, né, toda aqui a região. Então, a faixa de fronteira hoje, praticamente, ela é descoberta. Então, a gente tem que se mobilizar e cada vez mais tentar proteger o território. E a gente tem se mobilizado de que, se eles não tomam providências, quem vai tomar providências vão ser nós mesmos, do nosso jeito, do nosso modo indígena, de poder fazer que eles que não venham depois reclamar das consequências por uma defesa que era para o Estado brasileiro nos garantir, nos conceder, e eles não fazem, isso faz com que a gente possa reagir, porque começa sempre com um garimpeiro, com outro, 2, 3, e aí daqui a pouco acaba tá cheio a região. A gente também, ontem, né, fez um posicionamento relacionado a isso, do Conselho de Lideranças, contra, né, e repudiando PL 191, e também as pessoas, né, parentes aí que se intitulam lideranças representantes dos territórios, sendo que esses não estão legitimados por nossa base, e para falar em favor, para falar em nome de nós, para poder defender PL, para poder defender as atividades ilegais. A gente não reconhece, a gente não aceita, e simplesmente a gente vê que o próprio governo é quem fica tentando potencializar ou querer fazer marketing com essas pessoas, aproveitando, né, de que eles estão adeptos a todo o seu discurso, a toda a sua forma genocida de poder estar agindo contra a gente, né? Então, aqui fica, né, o nosso registro de participação, e a gente está travando, a partir desses tempos agora, essa briga iminente para tentar tirar nessas atividades ilegais do nosso território, né? Então, a gente teme muito isso, porque nos anos 80 e 90 a gente sabe das consequências que foram, né, do que a gente travou aqui pelas nossas lideranças e antecessores aí, para poder garantir uma proteção, a demarcação de nossos territórios, e para a gente poder ter isso hoje consolidado, né? Então vale a pena a gente resistir para existir e poder confrontar todos esses que estão nos ameaçando. Obrigado. Muito bem, Marivelto. A gente
que a gente tem visto é o apoio do governo, né, a essa corrida ilegal ao ouro, apoiando até mesmo em abertura de estradas que dão acesso no interior das terras indígenas, facilitando com isso a corrida no ouro. E a gente tem visto também que essa divisão, né, entre os povos é justamente pensando em aumentar essa ilegalidade, usando como artifício a minoria que se diz favorável a essa extração ilegal do ouro, que é o que bem você falou, não nos representa, não representa realmente o interesse dos povos indígenas, aqueles que realmente estão com o pé dentro do território, estão dentro da aldeia, vivendo as consequências desse mercúrio que tem causado grandes problemas. E a corrida do ouro não tem só causado problemas no meio biótico, né? Não só no meio ambiental, como também social das comunidades. E isso é um problema que precisa de uma atenção e uma atenção já. Então, assim, no decorrer da nossa conversa, eu não sei se você vai poder continuar com a gente até o final, mas a gente tem algumas perguntas para fazer para você, tá bom, Maribel? Mas muito bom a sua colocação e a gente está junto com você nessa luta. Sabemos que nós aqui do estado do Pará, quanto da região aí do Amazonas, estão enfrentando esse problema e é sério, é grave. O que a gente tem visto é realmente um desencadeamento de um covil de pólvora, se não forem tomadas medidas urgentes para que seja contido essa invasão dos territórios. Tá? Eu gostaria, então, agora de passar a palavra aqui para o Décio, que trabalha nos apoiando nessa luta, né? Não, o Décio não, o Sam, desculpa, o Décio já apresentou. O Sam, né, que trabalha conosco, o Sam, ele é jornalista também, é britânico, mas ele está residindo aqui no Brasil e tem feito um grande trabalho nessa divulgação do que está acontecendo nessa região amazônica, sobre todos os atropelos, invasões e tudo que tem acontecido, e em especial nessa área de garimpos e as consequências desse garimpo ilegal através do mercúrio. Então, gostaria de passar a palavra para o Sam. Sam, você está, né, com a oportunidade de trazer aí o que tem vivido durante esse tempo aqui que você está atuando junto com a gente. Perfeito. Boa tarde, Concita. Boa tarde a todos e todas. Queria me apresentar primeiramente. Sou um jornalista britânico morando aqui no Brasil e recentemente eu e uma equipe de jornalistas de site Info Amazônia, a gente conduziu uma investigação sobre mercúrio, que se chama Mercúrio, uma chaga na floresta. Esse está disponível na internet agora. Recomendo para todos que vocês pesquisaram depois da nossa fala hoje. Acho que vai ter muitas informações importantes para vocês lerem. Primeiramente, dificilmente existe garimpo ilegal sem mercúrio. Existem mecanismos mais limpos e mais eficientes para tirar esse ouro, mas hoje em dia é igual fazendo churrasco sem carvão. O mercúrio é barato e fácil obter. Pode comprar na internet, pode comprar na loja clandestinamente e pode comprar na rua em lugares, em estados que têm alta incidência do garimpo ilegal. Importante, Brasil não se produz mercúrio. Então, como chega esse mercúrio no Brasil? Chega pelas fronteiras, com redes clandestinas. E também tem desvios de indústria. Se tem produtos industriais que ainda usam mercúrio, antigamente teve produtos ontológicos para dentistas que usaram mercúrio. Principalmente hoje, as principais fronteiras que chegam a mercúrio no Brasil são pela Bolívia e são pelo Guiana, também conhecido como Guiana inglês. Na nossa investigação, a gente me foquei mais como mercados ilícitos de mercúrio no estado de Roraima.
especificamente como esses produtos chegam nas terras indígenas Yanomami e também as terras indígenas Raposa Serra do Sul. Bom, mercúrio é um produto muito fácil de contrabandear, tá? Uma garrafa de água desse tamanho poderia conter, pode carregar até 10, pelo menos 5 quilos de mercúrio. E com 5 quilos de mercúrio, você consegue fazer muito ouro. Então, outros desafios para a fiscalização são várias, né? Primeiro, as pessoas têm muita tolerância e muitas autoridades nem sabem que o mercúrio é legal. Se, por exemplo, um policial, ele revistou um carro, ele acha cocaína, ele sabe que é cocaína, né? Se ele acha uma arma de fogo, ele sabe que é uma arma de fogo. Muitas vezes, e especificamente como uma container de mercúrio desse tamanho, o policial, ele poderia revistar um carro e nem prestar atenção. E não é culpa dele, necessariamente, mas ele não sabe o que é. Muitas pessoas não sabem o que é. Eu não sabia, eu só sei porque eu fiz essa investigação, eu fiz essa matéria. Então, o que a gente descobriu, em geral, que eu apurei dezenas de apreensões de mercúrio, né, pela estrada, e que geralmente o que acontece quando o mercúrio fica apreendido é que geralmente tem outro produto ilícito no carro, seja arma de fogo, seja drogas, ou se tem essa situação, outras situações, por exemplo, se tem uma grande quantidade de mercúrio, por exemplo, 100 quilos, 120 quilos, tudo embalhada nas embalagens novas. Daí, essa chama a atenção de receita. Outra questão, muitas vezes, porque muitas vezes essa matéria chega de fronteiras, outros países, o que você tem é que você vai ter um caminhão que está cheio de roupa, está cheio de cigarro, massa de cigarro, e daí tem 100 quilos de mercúrio dentro também. Também essa é uma questão que chama mais atenção de receita do que pelo fato que é mercúrio, que é uma substância que é controlada dentro do Brasil e é legal vender essa matéria sem licença. Então, esses são os grandes desafios para fiscalizar o mercúrio dentro de terras indígenas, porque a gente sabe muito bem que no Brasil, se tiver garimpo ilegal numa terra indígena, muitos produtos chegam. Coca-Cola chega, as comidas chegam, muito produto chega. Então, a questão de mercúrio, pelo ele ser tão denso e pequeno, é muito fácil contrabandear esse mercúrio, é muito fácil para levar esse mercúrio dentro de terra indígena. E daí, muitas vezes, o que tem, uns 20 quilos de mercúrio que cabe numa garrafa de 2 litros de Coca-Cola, daí esse mercúrio está vendido em quantidades menores para gerar mais lucro, né? Igual a mesma lógica de vendendo drogas, por exemplo. Se pega uma quilo de cocaína, daí se vende em parcelas menores para fazer o lucro, né? Essa é a mesma lógica muitas vezes com mercúrio. E vale a pena ressaltar, como eu já falei várias vezes, que é um produto tão denso que é muito fácil de contrabandear. Voltando às outras questões de saúde, o mercúrio, e vale a pena ressaltar um dos pontos bem tocados para nosso companheiro Décio aqui, é uma substância altamente tóxica. Essa substância, ele se acumula em organismos e transita entre organismos muito facilmente. Ou seja, um peixe come um pedaço de mercúrio dentro de um rio, e daí um outro peixe come esse peixe, daí um ser humano come esse peixe, daí esse ser humano fica grávido, esse bebê fica com esse mercúrio também.
Então, se tiver, como hoje em dia, essa grande expansão dentro das terras indígenas, de garimpo ilegal, com muito garimpo, muito mercúrio sendo usado. Então, tudo isso, no longo prazo, no médio prazo, até a curto prazo, a gente está vendo hoje em dia, se acumula dentro das pessoas, dentro dos organismos, dentro das cadeias alimentares, e causa danos significativos, danos terríveis dentro das pessoas. A gente viu recentemente que uma ativista que trabalhava muitos anos dentro dos territórios Mundurucus, em Pará, ele morreu recentemente pela questão de envenenamento de mercúrio. E essa é a questão. Então, os principais desafios, como eu falei, é que esse é uma matéria muito difícil de fiscalizar, porque ou para o desconhecimento das autoridades e também, claramente, a gente sabe muito bem que, às vezes, tem corrupção envolvida com isso também. Mas é muito importante ressaltar que é uma matéria tão densa que você chega para um lado de fronteira para outro muito facilmente com essa matéria. Então, eu acho que eu já toquei vários pontos do nossa investigação agora, e eu gostaria de passar a palavra para a próxima falante, que eu acho que agora seria nosso companheiro Edinho. Tá, muito obrigado. Eu tenho aqui depois uma pergunta para você, porque me chamou muita atenção. Você é um jornalista investigador, né? Então você está o tempo todo atrás de saber o caminho que faz o mercúrio até chegar nas terras indígenas. E a gente tem visto que o mercúrio ele pode ser considerado, como você falou, uma parte do caminho das drogas, ou seja, o que falta realmente é o Brasil se posicionar no combate à ilegalidade da mercadoria que entra. Então, se ela entra, ela tem um patrocinador muito forte, porque um garimpeiro daquele que está lá na ponta, ele não tem condições de fazer chegar esse caminho todo, entendeu? Então, assim, a gente sabe quem está por trás, e a gente sabe que quem fica lá na ponta não são os responsáveis diretos, mas indiretos, né? Porque quem está responsável mesmo é o dono, é o que está no comando, que tem feito fazer chegar esse mercúrio e que tem dado condições para que o alimento chegue, para que a comida chegue, para que eles possam ter condições de ficar dias e dias fora da cidade, né, adentrando esses garimpos. Então, assim, no final a gente vai voltar, ter mais uma volta de roda de perguntas, e aí eu tenho uma pergunta, se não houver nenhuma pergunta aqui no grupo, né, das pessoas que estão assistindo essa reunião agora à tarde. Bem, eu fiquei sabendo que o Edinho, o nosso próximo que ia falar, parece que caiu lá a energia, a internet dele, caiu a torre. Ele chegou, ele está por aqui, Edinho? Olá. Não? Conseguiu, né, Edinho? Então, Edinho, o Edinho, ele é coordenador geral, né, do CI, da comunidade Maturuca, da terra indígena Raposa Serra do Sol, do povo Macuxi. Edinho tem uma experiência muito grande, porque ele sofre realmente na pele todos isso que a gente está falando aqui. Ele tem enfrentado essa luta e como bem falou aqui logo no início, o pico do garimpo ilegal está variando aí entre o estado do Pará, Amazonas, mais propriamente aí na Raposa do Céu, que a gente já tem visto, né? Realmente essas invasões por parte dos garimpeiros. Então, eu gostaria de passar a fala para você, Edinho, para esse grande debate. Conte-nos o que está acontecendo aí nessa região. Muito boa tarde para todos e para todas que estão nesse momento aqui. Estava em outra reunião na cúpula, né? Participando junto com o presidente Biden. Mas eu quero agradecer, né, essa oportunidade de poder compartilhar com vocês esse momento. Já foi citado aí, eu sou o Edinho Batista,
Sou o povo Macuxi, sou do coordenador-geral do Conselho Indígena de Roraima, e quero compartilhar com vocês a situação que a gente está vivendo em Roraima, né? Então, meus parentes, aqui em Roraima, né, a gente tem vivido um cenário, né, de um grande retrocesso, no qual, não só aqui em Roraima, mas no país inteiro, é importante destacar isso, porque é uma realidade que a gente, em quase todo tempo, né, a gente vem enfrentando isso, mas principalmente agora nesses 2 anos, né, neste governo Bolsonaro, realmente foi uma coisa assim muito mais pesada, né? E como não bastasse a pandemia, né, a gente tem vivido um cenário, né, de grande desafio aqui em Roraima. Por exemplo, né, aqui em Roraima, como vocês sabem, nós temos a terra indígena, né, Yanomami, que está aí já há bastante tempo, né, se contabiliza quase 20 mil garimpeiros, né, e hoje assim é uma realidade muito complicada, porque ali está uma matança geral, né? Não é só de está sendo morto ali o rio, está sendo morto a floresta, está sendo morto, né, as pessoas, o peixe, a água, enfim. E é uma realidade que tem sido, né, bastante divulgado, tem bastante, né, denunciado e nunca realmente foi tomada uma providência assim como deveria ser feito. Inclusive os líderes daquela região, né, como Davi Copenau, né, outras lideranças, eles já fizeram, né, até as suas falas no Fantástico para que pudesse sensibilizar as autoridades, mas inclusive, né, até hoje tem algumas operações assim muito tímido, né? E com isso, né, tem avançado esse garimpo ilegal na terra de Yanomami. E essa grande contaminação, né, da água com mercúrio tem realmente, né, prejudicado a população Yanomami, no qual realmente é muito triste, né, falar hoje, né, do câncer, falar de outras doenças que vêm crescendo, né, com essa contaminação do uso do mercúrio, né, naquela terra indígena, e pessoas hoje, né, incapacitadas de realmente ter as suas crianças, né, normal, crianças deformadas, crianças doentes, crianças já com problema de saúde, e além disso, né, as famílias ficando improdutivas, né, não tendo condições realmente de poder produzir de fato, né, as suas crianças sadias na forma como é para ser feito. E aqui em Roraima também a gente vive um cenário de explosão, né, na questão da Raposa do Sol. Desde, né, que assumiu o presidente, o governo Bolsonaro, realmente com esse incentivo, né, de poder, né, alimentar esse espírito de legalizar o garimpo, né, de regulamentar a mineração em terras indígenas, tem crescido, né, a onda de invasão nas terras indígenas. A Raposa do Sol, por exemplo, a gente está contabilizando aí 5 mil garimpeiros, né, que estão realmente invadindo os territórios indígenas. Porque isso, né, também ganhou força, né, aqui com o governo do estado de Roraima, que nesse janeiro desse ano iniciou aí com, né, uma apresentação de um projeto de lei, né, que é para regulamentar garimpo, para legalizar o garimpo, para, né, legalizar, né, o uso de mercúrio e para a questão da disponibilidade, né, para a questão da empresa de garimpo, né, para fazer garimpo realmente aqui em Roraima. Isso também deu muita força, né, para os garimpeiros e para aqueles grandes interesseiros das terras indígenas. Isso, né, realmente foi um projeto do governo, né, que foi apresentado, foi aprovado aqui, mas aí quando a gente recorreu, né, foi até para o Supremo e conseguimos barrar ela no Supremo, então ela está suspensa no Supremo. Mas, de certa forma, independentemente da lei, né, e de outros argumentos que eles têm feito, né, a invasão de garimpo cresceu. Na terra indígena Yanomami, na terra na Raposa do Sol, agora na terra indígena Waiwai, agora nós estamos tendo na terra indígena, né, também aqui do povo Wapichana, enfim, vários focos de garimpo aqui em Roraima, né? Está sendo um cenário de grande desafio, né? E aí está sendo muito difícil para a gente também, porque a gente está denunciando, estamos, né,
mostrando, estamos, né, se sentando com as autoridades, mas aí ficou muito difícil porque a maioria desses departamentos, como a FUNAI, como o IBAMA, né, outros departamentos, eles foram realmente ocupados, né, pelas pessoas que não têm interesse nenhum de resolver esse problema e, além disso, estão afinados, né, com o próprio presidente da República em poder garantir, né, a permanência da invasão, de poder garantir a permanência, né, do agronegócio, enfim. São situações que a gente está vivendo aqui em Roraima que está bem complicado, né? Mas a gente está buscando novas estratégias, né? Também se aliando nessa questão, né, aqui nacional, internacional, estamos encaminhando várias denúncias, né, em poder realmente fazer essa frente, né, no enfrentamento dessa questão da invasão aqui em Roraima. E a gente está buscando junto, né, poder trazer elementos novos, né, criar, né, esses embates jurídicos, né, ferramentas, né, importantes para que a gente possa encarar, né, e vencer, né, essa questão dessa situação da invasão. E, por outro lado, né, a gente está vivendo a situação da pandemia, né, que é uma realidade que a gente não conseguiu ainda se acostumar com a segunda onda que está acontecendo, né, pelo fato de que nós estamos perdendo várias lideranças indígenas das nossas comunidades, né, pessoas que a gente, né, tem muita admiração, que estão acabando, né, deixando, né, o nosso movimento. E, além disso, está impedindo com que a gente faça o nosso próprio movimento. Aqui em Roraima, a gente tem criado, né, grandes movimentos de enfrentamento, como a mobilização, né? Nesse período, por exemplo, né, nós realizamos no ano passado, né, ano retrasado, né, a primeira, né, realização da TL, né, da acampamento Terra Livre aqui em Roraima. Passamos 45 dias, né, aqui na capital, realmente fazendo nosso movimento, né, repudiando, né, reivindicando, propondo também. Mas agora a gente ficou impedido de fazer isso, né? Mas assim a gente está buscando realmente também organizar nossas regiões, nossas comunidades, nosso povo, levando essas informações para que, de fato, quando baixar um pouco dessa, né, dessa gravidade, dessa doença, a gente possa retomar nossa luta, né, e fazer uma grande pressão, né, no governo do Estado, aqui para os, né, setores responsáveis, né, aqui em Roraima também, criar nossas comissões para ir para Brasília, né, para poder também discutir, né, essa questão de que a nossa posição é contra, né, o garimpo, contra a mineração, contra arrendamento de terra, contra o tese de marco temporal, contra, né, a questão, né, enfim, de outras situações que realmente vêm, né, matando o nosso povo. Então, assim, essa questão do garimpo aqui, né, essa questão da invasão do agronegócio também está crescendo aqui em Roraima, né? Nós temos hoje 32 terras indígenas, né? Umas delas, né, em áreas contínuas, outras delas em terras, né, demarcado em ilha, e hoje estão crescendo, né, em torno dessas terras indígenas a invasão, né, que é a expansão da soja, né, e a plantação do arroz, que acaba colocando em risco, né, a saúde da população pelo fato de, né, contaminar a água, né, poluir o ar, né, despejo de agrotóxicos, né, dentro dos garapés, dentro da própria terra indígena, né, onde está sendo afetada nossas comunidades indígenas. Mas, enfim, estamos vivendo isso, mas a gente continua firme, continua forte. Hoje a gente continua, né, realmente, né, organizando, sensibilizando a nossa população indígena. A gente, né, também está numa batalha de poder trazer, né, a formação de novas lideranças indígenas, né, para a gente poder encarar essa situação que a gente está vivendo aqui em Roraima. Então, nós temos dois grandes desafios, né? Uma é essa questão do enfrentamento da pandemia, a outra, né, são as perseguições políticas, né, em relação aos ataques, à perseguição, né, aos direitos dos povos indígenas aqui em Roraima, que é tanto, né, pela bancada aqui de Roraima, que são, né, deputados estaduais que são contra realmente, né, as comunidades indígenas. Nós temos hoje, além da nossa deputada, né, Joênia Wapichana, são 7 deputados, né, federais que são contra, que ninguém tem nenhum senador, e que senadores daqui de Roraima também são contra as comunidades indígenas. Então, isso, né, realmente é um grande desafio para nós, que a gente está também enfrentando isso, né, com o pé no chão. Mas eu gostaria de compartilhar isso com vocês, para vocês, né, saber realmente, né, como é que está o cenário aqui em Roraima em relação
as invasões das nossas terras indígenas, né? Com incentivo do Bolsonaro, né? E o incentivo do próprio governador, do Antônio Denário, que também é alinhado, né, com o próprio presidente, né? A gente realmente está pegando algumas situações que a gente vai, né, travar a batalha política, travar a batalha jurídica, né, a nível aqui do Estado, a nível nacional e a nível internacional também, né? Era isso, parentes, né, que eu gostaria de compartilhar com vocês, né? A gente está à disposição também para poder somar naquilo que for necessário, né? A gente também está preocupado com várias outras situações em relação ao que está acontecendo hoje, né? Principalmente nessa questão da tese do marco temporal, né? Que é uma situação que vai se passa, né? Capaz de viabilizar, né, muitas terras indígenas, que hoje é o maior projeto das comunidades indígenas, são as terras indígenas, né, que a gente realmente precisa. Mas tudo isso requer uma luta, tudo isso requer uma união, tudo isso requer uma organização e um movimento forte, né? Eu acho que o Brasil, né, os povos indígenas, a gente precisa mostrar nossa força diante dessa situação que a gente está vivendo hoje, principalmente no crescimento dessas, né, autoridades que não têm competência, né, de governar, por exemplo, o país. Nós vemos um momento de retrocesso e, além disso, de uma desgovernança, né, do nosso Estado brasileiro. Edinho, sem fala, é o que eu tenho assim para expressar. Eu fico vendo as nossas lutas, eu fico vendo as frentes, a gente nunca sabe de onde vai sair o tiro, né? Quando a gente está numa luta, a gente tem que olhar para o lado e ver que tem 10 outras para a gente enfrentar. Então, eu chamo aqui a atenção de todos aqueles que estão nos escutando. Quando nós, os povos indígenas, a gente fala que a nossa causa é uma causa de todos, é porque o que nos afeta primeiro, porque nós estamos na frente, né? Nós somos os atingidos primeiro. Só que as consequências da nossa caída, da nossa queda, de um corpo tombado, de uma morte, de uma árvore, do rio, ela tem uma consequência para toda a humanidade. Então, assim, o que parece é que nós somos sempre um empecilho desse desenvolvimento chamado desenvolvimento econômico, onde a gente sabe que ele vem atropelando a tudo e a todos, né? Então, assim, o que está acontecendo não só aqui no estado do Pará, como também na Raposa Serra do Sol, como também aí a gente vendo os mais de 20 mil garimpeiros dentro do território Yanomami. E isso não é de agora, né? Os meios de comunicação já vêm falando, já vêm divulgando, anos e anos lutando contra a invasão dos seus territórios, né? E nós temos aí a Joênia, que é a única deputada indígena que tem comprado também essa briga junto com a gente, mas a voz dela só não basta. É ela enfrentando todo aquele exército que tem ali de interesses econômicos ali dentro daquele Congresso. Então, o garimpo, dentro da terra dos Yanomami, já deixaram N buracos, já morreram mais de 1.800 indígenas contaminados pelo mercúrio, né? E nada se faz, nada tem feito, e com a entrada desse governo, que quer a todo custo, né, liberar os garimpos dentro das terras indígenas, liberar realmente as terras indígenas para que seja plantado, para que haja produção em grande escala. Só nos resta, nós, os povos indígenas, continuar resistindo com o apoio daqueles que têm o sangue, não só indígena, mas o sangue no coração, aqueles que lutam com a gente, porque manter uma floresta em pé, impedir que o garimpo ilegal continue, essa é uma missão da humanidade. Só que parece que a voz que sai é só dos povos indígenas, né? Mas nós estamos aqui para essa conversa e eu tenho perguntas aqui, eu acho que é para o Sam, né? Sam, tem uma pergunta aqui no grupo e eu gostaria de passar para você, porque é muito pertinente. É o Dione Alves de Souza, né? Para o Décio. Ele diz assim: gostei muito da explicação do palestrante. Se puder, faça uma explicação do que vem ser o cianeto e o que ele causa e onde causa, né?
Então, vamos passar essa primeira pergunta para a nossa rodada de perguntas. E aí, Delcio, você entendeu a pergunta? Ou quer que eu repita? Não, entendi sim, obrigado, Conceito. Não, obrigado pela pergunta. De fato, apesar de que essa é uma mesa de mercúrio, mas como o Sam falou, né, na verdade, independente do uso do mercúrio, o garimpo ele traz vários outros impactos que mesmo que a gente tivesse outra tecnologia para extrair o ouro que não fosse o uso do mercúrio, esses outros impactos continuam, né? O desmatamento da floresta, tráfico de drogas e armas associados, tráfico de pessoas, né? Prostituição, enfim, evasão de divisas, já que, né, essa é uma atividade que não coleta impostos. Então, enfim, todo esse contexto ele continua com o mercúrio não. Mas, de fato, essa questão do cianeto traz uma preocupação maior, né? Por conta de, na verdade, isso, como a gente estava discutindo aqui, o mercúrio tem muito a ver com essa acumulação, né? Faria essa analogia com tabaco. Você fumar um cigarro não vai te matar. A questão é quantos durante a sua vida você vai acumulando e uma hora isso vai fazer muito mal para a sua saúde. Então, é a mesma coisa, comer um peixe contaminado pelo mercúrio não vai te matar. Mas a questão é que essas comunidades dependem do peixe diariamente. Então, você consumir isso diariamente vai ter né, um impacto na sua saúde lá para frente. A questão do cianeto é muito mais grave no sentido de que ele é um veneno que mata instantaneamente, né? Então, na verdade, você exposto a ele não tem acumulação, você simplesmente morre. Tanto que ele é extremamente controlado, né? O uso do cianeto, não só a venda, mas o transporte do cianeto até no Brasil é um produto de extremo controle, porque, de fato, ele pode explodir simplesmente dependendo da mudança de temperatura, né? Então, o fato de que lugares, como a gente sabe, né, muito artesanais, como os garimpos, estão lidando com essa química que precisa de um controle extremamente rígido e que pode matar instantaneamente muitas pessoas, com certeza é uma preocupação adicional, né? E eu acho que vai muito na linha do que o Edinho e a Concita falaram, de que a gente tem que estar de olho aberto para todos os lados, que parece que a gente tenta fechar uma porta e abre outra, né? Então, acho que a gente precisa ficar, de fato, monitorando todas essas questões. E aí eu só queria terminar dizendo que, apesar de que, né, a grande preocupação que a gente tem e esse cenário de contaminação do mercúrio, né, dos peixes na Amazônia como um todo pelo mercúrio, como os médicos e pesquisadores da Fiocruz, né, ressaltam muito, o peixe é uma parte extremamente importante, né, da dieta, não só das comunidades indígenas, mas de todas as comunidades, inclusive nas cidades na Amazônia, né? Então, é muito importante que as pessoas não deixem de comer peixe, porque a falta de proteína na sua dieta, com certeza, traz graves consequências, né? A questão é que, e talvez depois vocês tenham oportunidade de acessar aqueles materiais que estão na apresentação, vocês vão ver, o que a gente gostaria que as pessoas levassem disso é que existe a possibilidade de você escolher que peixe que você vai consumir, né? Peixes herbívoros, né, como acari, tamoatá, tambaqui, são peixes que não se alimentam de outros peixes, e eles não têm essa acumulação de mercúrio, como a gente está falando. Então, eles são peixes muito mais seguros e, principalmente, as crianças, as mulheres grávidas, precisam consumir esse tipo de peixe. Délcio, o grande problema desse consumo é que, muitas vezes, o que chega na mesa, né? O peixe chega na mesa do brasileiro,
as pessoas não sabem de onde ele está vindo, né? Então, por isso, quando a gente fala que temos que defender, é porque você não sabe mais o que você está comendo. Você não sabe qual é a produção que está chegando na sua mesa, de que forma que ele está chegando, de onde ele está chegando, né? Então, assim, é uma questão universal, não é uma questão só da causa indígena, não é só um problema dos povos indígenas, a questão da mineração ilegal, do uso indevido do mercúrio, né? Porque é como você falou mesmo, não existe, Folsan, não existe garimpo legal, né, sem o uso do mercúrio. É o que fazer para conter esse avanço? Essa é a pergunta que a gente não tem resposta. É o que fazer? Como fazer? De que maneira fazer esse enfrentamento? De que maneira que nós, os povos indígenas, estamos fazendo? Como bem falou o nosso amigo Sérgio, né? Não é só o garimpo. Tem uma pandemia que nos impede de caminhar. Enquanto ela nos impede de caminhar, os que não têm medo da gripezinha continuam andando, continuam invadindo. Eles não têm medo, né? Nós estamos aqui cuidando para que a gente realmente não pegue essa doença, mas as pessoas não estão com medo, eles estão querendo cada vez, e isso é oportuno. Então, essa preocupação com de onde vêm os peixes, né? E como vai ficar essas populações indígenas? Como vai ficar essas populações que dependem dessa alimentação, que é o meio da sobrevivência? Como é que vai ser? É esse pensamento, e é com isso que a gente deve fazer esses questionamentos para além, né? Para além do que está acontecendo aqui nessa nossa conversa. É chamar realmente as autoridades para a realidade do que está acontecendo. Então, Sam, agora eu queria fazer uma pergunta para você. Eu não sei se tem alguma pergunta no chat, mas eu vou ver. Mas a minha pergunta para você, Sam, como jornalista, né, e que tem investigado aí os caminhos da chegada do mercúrio, né, o que você acha que deve ser feito para conter, né, essa entrada do mercúrio dessa forma como desenfreada, ilegal, ou até mesmo legalizada? Ela não é boa. Né? Mesmo que ela fosse legalizada, é a mesma coisa das drogas. Não se pode legalizar algo que faz mal, né? Algo que faz mal para você, para o próximo, para a natureza, para as vidas. Né? Então, você, como um jornalista que tem feito essa pergunta, que tem investigado, o que você acha que deve se fazer para que seja contido essa entrada desse mercúrio tão desenfreado hoje? Realmente, Concita, é uma pergunta muito difícil de responder, porque a gente vê muito com tráfico de drogas, por exemplo. Se tem barões de tráfico, se tem barões de cocaína, se tem muito também formiguinho de tráfico, formiguinho de cocaína, sabe? Então, a mesma lógica se aplica com mercúrio. Se tem caras que pegam um carro e colocam 100 quilos de mercúrio na fronteira com Bolívia e leva para Tapajós. Existe isso, sim. Mas também se tem muita gente que passa a fronteira com Roraima e Guiana, ou também conhecido como Guiana em inglês, pega 2 quilos, 3 quilos, daí leva isso para o tenente do balsa de garimpo, e os caras conseguem trabalhar 3 meses com isso. Tira muito ouro com isso. Então, mas respondendo para a sua pergunta, eu acho, primeiramente, tem que ter sensibilização. O que é o mercúrio? Tem que ter, talvez, pontos, especificamente, em que tenham fiscalização mais duro e mais sensibilizado com esse produto, né? Com essa matéria. E depois disso, realmente eu não sei, porque o que a gente viu muito com a chamada guerra das drogas, né, é que essa questão de repressão só funciona não funciona para muito tempo, só funciona até um ponto, sabe? Então, o que precisa ter também, muitas vezes, se precisa ter uma fiscalização primeira para essa matéria não entra a terra indígena, né? Se precisa ter mais postos de fiscalização,
mais rondas de fiscalização também, e você precisa ter mais barreiras para essa matéria, também os garimpeiros ilegais, os aviões, os helicópteros que a gente está vendo hoje em dia, né? Se precisa ter mais mecanismos para tudo isso não chegar na terra indígena. Mas a questão de mercúrio em si é muito difícil mesmo, porque, como eu falei, existe a falta de conhecimento sobre mercúrio, e isso não é a culpa de a polícia militar que está trabalhando na rua, essa não é a culpa dele. Tipo, não é todo mundo que sabe o que é o mercúrio e por que ele é tão perigoso. Também é isso também, o Brasil, que tem grandes problemas com violência, tráfico de drogas, tráfico de armas. Para muitas pessoas, eles vejam o mercúrio como se fosse não tão importante, sabe? Porque eles estão procurando para armas, eles estão procurando para ouro, eles estão procurando para drogas. Então, se precisa ter, eu acho, uma grande campanha, talvez, de sensibilização, especificamente nessas áreas em que entra mercúrio, que, principalmente hoje em dia, é pela fronteira de Bolívia e a fronteira com Roraima e a Guiana. Também se tem que ter essa questão de fiscalização pela parte dos desvios ilegais, né? O IBAMA conduziu uma investigação muito interessante em 2018, em que eles descobriram que uma grande importadora do mercúrio para motivos odontológicos, né, para os dentistas usam, elas estão desviando essas grandes quantidades de mercúrio para uma empresa de fachada em Mato Grosso. E quando eles descobriram que essa empresa era uma empresa de fachada, daí chamou muito a atenção que algo era errado. Então, eles aprenderam, faz uma apreensão desse mercúrio na porta do Joinville, em Santa Catarina. O Brasil não produz mercúrio, a questão é como ele chega por aqui. Eu acho que outras pessoas que me contaram muito quando eu estava apurando essa matéria, os países que produzem mercúrio e que exportam mercúrio têm que ter um papel mais responsável com isso, sabe? O Brasil não produz mercúrio, nenhum país da América do Sul produz mercúrio. Então, os países que são primeiramente, na maioria de primeiro mundo, também a China e também o México, eu acho que tem um papel de mercúrio também. Esses países a gente tem que ter uma conversa mais ampla sobre esse produto, sabe? Os países que se produzem e se exportar muito, tem que ter um papel mais responsável com isso. Essa seria a minha resposta, eu acho. São caminhos que a gente não tem resposta, mas que precisa ser combatido, e precisa ser combatido com veemência, com responsabilidade, né? E nós sabemos que hoje nós não podemos contar com os órgãos que seria o que poderia dar luz ou proteger essas terras, né? Nós sabemos, em 2018, tem uma pergunta, inclusive, aqui do nosso chat aqui, que realmente, quando em 2018 o IBAMA foi fazer aquela grande operação lá na terra do Zapitareua, a maioria dos que fizeram frente, na frente como o IBAMA, foram exonerados dos cargos, né? É bom lembrar realmente que todos aqueles que levantam a bandeira para a defesa dos territórios indígenas, a bandeira em defesa da luta dos povos indígenas, têm sofrido grandes ataques realmente de cima. Então, isso deixa a gente mais fragilizado ainda, né? Porque aqueles que poderiam estar nos ajudando não estão conseguindo fazer, porque a máquina não está mais no poder está no poder de quem realmente quer legalizar os garimpos. E é por isso que nós estamos aqui pedindo realmente que essa luta se torne uma luta não só nossa, mas de todos aqueles que estão com a gente e do Estado. É dever
do Estado proteger essas terras indígenas. Mas, como a gente sabe que o Estado está omisso, cabe a nós, né, povos indígenas, organizações não indígenas, ambientalistas e pessoas que têm amor a esta causa para fazer essa grande defesa, né? Então, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui para o Edinho, né? Edinho, nós sabemos, e o Décio já trouxe aqui, né? Já fez aqui no início da conversa, que realmente o mercúrio ele tem causado grandes problemas, né, na vida, não só no social, mas na vida dessas populações que dependem das águas, que vivem no entorno dos garimpos, né, que na verdade vivem em torno, não, os garimpos estão lá, e aí agora eles estão sendo cavados e deixando os grandes crateras com esse mercúrio que tem contaminado os peixes, os rios e aqueles que vivem da comida de lá. Como que a CESAI tem lidado com essas informações de que, por exemplo, assim, tem uma pesquisa que saiu agora que diz que cerca de 15,8%, né, da população está contaminada, e as crianças são as que são mais impactadas nesse percentual de contaminação do mercúrio, né? Apresentando, inclusive, problemas neurodesenvolvimento. A CESAI tem feito algum trabalho nesse levantamento dessas problemáticas? Qual é a parceria que a gente tem, né, que o povo dessa região aí tem, no enfrentamento dessas doenças? Né? O que tem sido feito? E o que o Grande Conselho, né, Indigenista de Roraima tem feito para divulgar essas problemáticas da saúde? O que tem sido feito para se conter o avanço? Edinho, ouviu? Então, eu estou ouvindo. Então, só para... Né, é bem importante essa pergunta, né? Primeiro a gente desenha, né, como é que está o cenário político hoje, feita essa composição de esfera, né, federal, estadual e municipal, né? E como eu acabei falando, né, hoje as estruturas, né, no qual realmente são designadas para tal atividade, né, foram realmente colocadas pessoas que têm afinidade com o interesse do governo e não com o interesse da população indígena. Aqui em Roraima, por exemplo, nós temos 2 de SEI Yanomami e de SEI, né, Leste, que é Yanomami, que é específico do Yanomami, e de SEI Leste, que são de outros povos, no qual é o Macuxi, o Apixano, Ingaricó, Taurepang e outros. Então, a gente... É uma realidade que a gente está vivendo nesses últimos tempos, né? A CESAI não tem dado muita condição, até porque, né, aqui em Roraima houve constantemente troca de coordenadores, né? A indicação política, né, foi muito forte, né, trocas e trocas de coordenadores que travaram, né, até os planos distritais que deveriam ser executados, né? Houve muita manobra interna, né, de que os próprios profissionais que foram contratados não tiveram realmente um compromisso nenhum em fazer essas atividades com as comunidades. E continua ainda, né, essa questão, né, da invasão de interferências políticas que não tem dado realmente essa condição para essa questão desse levantamento e muito menos das condições, né, da oferta de qualidade dessa saúde que o povo Yanomami está precisando. O que a gente tem realmente, né, é disputas, né, internas e manobras políticas, né, dentro da CESAI. Inclusive, agora nós estamos tendo, né, uma reunião exatamente para discutir sobre esse DCEI aqui em Roraima, porque isso nos afetou bastante, né? Nos afetou bastante. É o que você acabou de falar agora há pouco. Isso começa por Brasília, né? As pessoas que tinham mais ou menos um diálogo, né, em relação à questão da saúde, principalmente a CESAI, a Secretaria Especial de Saúde, eles foram, de fato, né, perseguidos e depois exonerados, né, tirados, né? E hoje a gente tem uma séria dificuldade em relação a essa questão de ser aqui em Roraima. É bem complicado, no qual nós estamos retomando, né, um diálogo
para a gente poder fazer uma discussão sobre, né, a questão do como está hoje, né, essa questão do DCEI aqui em Roraima, e, de fato, a gente, né, sentiu fracamente essa questão da atuação deles, né, no combate à pandemia. Então, né, já para a terra indígena Yanomami, que é a questão logística muito caro, né, e as pessoas, quem entra e quem vai, só aqueles que de fato vestem a camisa, que estão comprometidos com a saúde, e os demais, né, enfim, infelizmente, né, infelizmente é uma realidade que a gente não tem como contar com essas instituições, a não ser como fossem as comunidades realmente que às vezes têm buscado, né? Em questão, por exemplo, a gente da Organização Concelhina de Roraima, a gente tem, né, investido hoje, né, uma parceria com várias outras instituições, desde que iniciou a pandemia, né, exatamente para poder dar condição do nosso povo aqui, né, no apoio, né, com os materiais para equipar os postos de saúde, né, com kits de higiene, com cestas básicas, com materiais para poder confeccionar, né, a questão das medicina tradicional, enfim, outros tipos de apoio, a questão, né, de apoio psicólogo, de psicologia para as pessoas que perderam a sua família, que foram atingidas com a Covid, e que a gente, desde o início, né, pedimos da CESAI de forma oficial, né, a questão de um plano de enfrentamento dessa pandemia, né, não apresentou. E muito mais, né, essa questão do enfrentamento, né, dessa questão das invasões, por consequência das invasões que estão acontecendo nas terras indígenas por parte do garimpo, por parte, né, da contaminação do água através do mercúrio. Então, é uma realidade também que a gente está discutindo, né, em relação à questão de como a gente vai fazer, né, aí uma correção e colocar o pingo no i, porque a gente também ficou um pouco desestruturado nesse período devido à questão da pandemia, né? Mas a gente está acompanhando e a gente tem buscado, de fato, né, trabalhar, né, isso com as nossas coordenações regionais, com a nossa população indígena, para que, de fato, a gente pudesse organizar essa questão da reivindicação em relação, né, à questão da atuação da nosso DCEI aqui em Roraima. Mas o pior de tudo está acontecendo nesse momento, é a questão da interferência política mesmo, né? E a questão da diminuição do orçamento, de recursos, enfim, houve um deslize total, né? E a CESAI continua nessa situação. Obrigado, Edinho. Realmente é preocupante essa omissão da CESAI nas informações do que está acontecendo, não só nos dados, né, da saúde em geral, mas especificamente na questão da contaminação dessas populações pelo mercúrio, né? São dados que a gente precisa ter conhecimento e tomar providência, não basta só ficar nos dados do CIAS, né? Não é só para ficar nessas informações, e principalmente porque a gente sabe que é preciso agir, é preciso fazer algo. Não dá para ficar vendo essa contaminação em massa das populações indígenas e o órgão que representa, que poderia estar contribuindo com essa ajuda, né, no enfrentamento, é o primeiro a realmente esconder essas informações. Então, nós vamos agora fazer as nossas considerações finais, né? Queria aqui, já de antemão, agradecer a todos que participaram, e eu gostaria que o Décio, que foi o que começou, fizesse as suas considerações finais, né, nesse enfrentamento da invasão dos garimpos e a contaminação das suas populações e os meios pelo mercúrio. O que você tem a dizer, Décio? Qual é a sua finalização aí nessa conversa? Cita, agradeço mais uma vez essa oportunidade de estar aqui. Eu acho que é isso, a gente tem que estar nessa missão de levar essa informação para mais pessoas possíveis, porque sim, isso afeta diretamente as populações, né, nas terras indígenas, principalmente da Amazônia, mas todo mundo também está sendo indiretamente afetado por isso, né? Principalmente quem consome peixe aí na Amazônia, que é todo mundo. Então, ou seja, mesmo quem mora aí em Manaus, mora em Belém, precisa se preocupar muito com essa questão, precisa se informar melhor sobre o que está acontecendo, né?
E eu acho que também nesse sentido da gente tentar afetar um público mais amplo possível. A gente sabe que existe uma demanda muito grande de ouro por conta de valor, né? Bancos centrais e tudo mais. Mas uma porcentagem muito grande, né? Tem umas estimativas dizem que 1/3 de toda a produção de ouro vai para joias, né? Então é muito importante também as pessoas refletirem sobre isso, né? Quer dizer, muitas pessoas compram ouro, fazem uma aliança para celebrar o seu amor por outra pessoa, né? O fato de que esse ouro ele está contaminado com o sangue de tantas pessoas que estão sofrendo para que ele chegue onde ele está chegando, é de fato uma questão para refletir, né? Se é esse tipo de celebração que deveria existir na nossa sociedade. Então, eu acho que quanto mais a gente leva essa informação para todo mundo, mais a gente tem essa oportunidade de refletir conjuntamente, né? Porque para quem acompanha essas questões das Nações Unidas, sabe que essas convenções internacionais elas são muito raras, né? E é muito raro uma quantidade grande de países se mobilizar por uma causa conjunta. Então, absolutamente está claro a preocupação com o mercúrio, né? A maioria, acho que só são 120 e tantos países mobilizados em torno da eliminação do uso do mercúrio. Acho que só tem 2 países no mundo que não assinaram, né, essa convenção. Então, eu acho que a gente tem que continuar seguindo, né, nesse caminho, tem que pressionar o governo brasileiro aí no que ele já se comprometeu e no que está escrito, portanto, no conjunto de leis brasileiras, para que a gente elimine esse uso do mercúrio o quanto antes. Obrigado. Obrigado, Delcio. Agora, você, Sam, faça suas contribuições aí. Bom, quero agradecer mais uma vez a oportunidade e eu gostaria também de ressaltar que, especificamente em terras indígenas, os garimpeiros em si raramente faz muito dinheiro. Quem faz o dinheiro são os donos de aviões, os donos de máquinas e os caras que providenciam os consumos, os insumos, sabe? Então, muito desses políticos que falam em prol do garimpo nunca eram garimpeiros, eram comerciantes e continuam sendo comerciantes até hoje em dia. E também vale a pena ressaltar que se tem uma parte considerável de garimpo ilegal na Amazônia brasileira hoje em dia, boa parte que está financiado com dinheiro público. A gente se viu isso na Roraima com os caras, os donos de aviões que estavam recebendo contratos milionários de CESAI. E no mesmo tempo estava levando garimpeiros para o território Serra Raposa do Sul. Então, essas ligações entre dinheiro público, entre o poder público e os garimpeiros, acho que tem que ser mais investigados. Para fazer tudo isso, a gente precisa, na Brasília, Amazônia brasileira, hoje em dia, a gente precisa lei e ordem, e não tem isso. E quando você não tem lei e ordem, você tem uma população que boa parte vive na pobreza, e você tem todas essas riquezas naturais, e o pessoal, eles vão para o garimpo, eles vão desmatar. Se vai ter um dono de fazenda que comanda tudo numa região e que paga uma mão de obra muito barato para os caras trabalhar para ele. E acho que a gente precisa considerar muito todas essas questões de lei e ordem quando a gente fala sobre garimpo ilegal, pelo menos, e os outros problemas que a gente encara hoje em dia na Amazônia brasileira. Obrigado, Sam. É muito importante realmente nós termos assim esse conhecimento e continue nessas investigações, mas que essa investigação realmente possa trazer frutos, né, no impedimento, né, desses garimpos ilegais. Obrigada, Sam. Edinho, qual a sua mensagem para todos nós do que está acontecendo aí na região aí da Raposa Serra do Sol aí, com o povo Yanomami,
com tudo que você tem enfrentado aí? Eu acho que a gente vai ver, né, um momento de não só de reflexão e nem de saber que a gente precisa de informações, né? Mas a gente precisa realmente unificar as nossas forças em relação aos estados e os povos indígenas, para a gente criar as agendas de debates, né? E criar comissões de monitoramento também a nível de Brasília, né? A níveis regionais, criar incidências políticas aqui no nosso país, fora do país, mas o que a gente está fazendo aqui em Roraima, né, é que nós estamos tomando iniciativas, né, iniciativas de desintrusão, fazer, né, às vezes, de tantas demoras e cansado de ficar, né, esperando o poder público agir, nós estamos tomando iniciativas de fechar os territórios indígenas, né, e começar a agir em vez de ficar só se defendendo, né? Inclusive, na Raposa Serra do Sol, nós estamos criando várias barreiras, né? De monitoramento territorial, né? Com agentes voluntários das próprias comunidades, jovens, mulheres, lideranças se mobilizando para poder monitorar, né, a entrada e saída de pessoas. Tanto é que já temos regras, né, criadas pelas próprias comunidades que turista, marreteiro, garimpeiro, políticos, né, que realmente vão só fazer passeio nas terras indígenas não entram mais. As determinações que estão sendo feitas, e assim nós estamos criando as alianças com as outras organizações indígenas, né, para que a gente possa denunciar, né, constantemente essas invasões que estão sendo feitas, principalmente na terra indígena Yanomami. E aí nós queremos dizer que a gente vai continuar unido, vamos continuar firme, vamos pegar essas brigas jurídicas, vamos travar batalhas, né, políticas, e estamos esperando, né, baixar um pouco dessa questão da gravidade da doença, para que a gente vá fazer uma grande mobilização aqui em Roraima, realmente, para pressionar o Estado de Roraima, o governo brasileiro, né, a tomar iniciativa em respeitar os direitos dos povos indígenas também. Isso é o que eu gostaria de deixar, né? Agradecer a oportunidade, agradecer, né, colocar também a nossa organização à disposição e poder estar sempre em conexão para a gente poder estar informado, mas também, né, fazendo essas divulgações para que, de fato, as autoridades possam tomar a iniciativa de poder, né, resolver esses problemas. E se não resolver, né, os povos indígenas estão dispostos a resolver e fazer essas ações para que, de fato, sejam respeitados, né, a vida dos povos indígenas e mais vidas não sejam tiradas também das comunidades indígenas. É isso, tá? Obrigada, Edinho. Realmente é uma fala assim que mexe muito com a gente. Essa forma da gente defender o território é uma forma que a gente conhece, né? Infelizmente, nós estamos vivendo tempos de pandemias, a quais tem impedido muitas ações dos povos indígenas. Eu quero dizer que o garimpo ilegal, né, e a contaminação dos rios pelo mercúrio não só mata o rio, como os peixes, como transforma toda uma vida, toda uma sociedade. Ele mexe com tudo da organização daquele povo que vive ali. Então, assim, é um chamado que eu faço aqui, aproveitando, né, esses últimos minutos que a gente tem, para dizer que é fundamental que o governo, as pessoas, as entidades, as organizações, né, os países que financiam, financiam as coisas aqui no nosso Brasil, que eles também tenham conhecimento do que está acontecendo, né? Então, assim, estamos vivendo um período muito difícil. Pessoal, na região do Munduruku ali, a violência tem se acirrado essas últimas 2 semanas. O que a gente tem visto é uma violência maior e agora envolvendo até os próprios indígenas, os próprios parentes, né, tendo que estar ali dividido, porque a gente sabe quem está por trás, financiando essa divisão, de que índios estão, uma minoria só está a favor da liberação dos garimpos e outras defendendo realmente ali. Então, é hora da gente realmente voltar o olhar para o que está acontecendo. O Rio Tapajós, né, que há muito tempo tem os garimpos ilegais ali, mas, ultimamente, ele tem também tomado uma proporção muito grande, o que está acontecendo ali no Xingu também, São Félix do Xingu, com os Caiapó. Então, assim, o que observou nesses últimos 2 anos, desde que esse governo entrou,
é que tudo aquilo que a gente vem enfrentando, vem dizendo que faz mal, que mata, que destrói, parece assim que para ele é um campo muito bom. Então, ele saiu liberando, não só foi a boiada, ele está liberando tudo que vem de ruim. Então, é hora da gente ter essa sensibilidade. Eu chamo a sociedade não indígena, eu chamo os órgãos que têm responsabilidade com a questão indígena, as entidades que têm nos apoiado, os amigos, os parceiros. É hora de lutarmos juntos, é hora da gente realmente ir para frente, porque o que está acontecendo, gente, é uma barbárie muito grande. Tá? Não vai ficar só crateras lunares, não. Então, o que vai acontecer é um genocídio em massa, do que a gente já vem falando, é um genocídio da qual a Mãe Terra vai dar o troco, e ela tem dado o troco, só que quando ela for dar resposta, né, quando ela for dar resposta, vidas indígenas já não estarão mais aqui. Então, é hora da gente realmente voltar os olhares para o que está acontecendo. A liberação dos garimpos não pode acontecer, tá? Não devemos permitir que isso aconteça. E isso depende não só dos povos indígenas, mas também de toda a sociedade, que tem compromisso com o que chega na sua mesa também. Tá? O alimento que chega na sua mesa passa pelas terras indígenas, através e por meio dos rios que ali estão. Então, vamos defender a Mãe Terra, vamos defender a natureza, vamos defender esses povos que estão aí sofrendo esses ataques desses garimpeiros, muitos mortos e não contabilizados, porque, como dizem, são vidas, né, indígenas, mas vidas indígenas importam. Tá? Muito obrigado, Sam, obrigado, Décio, tá? Muito obrigado por estar aqui conosco. Eu espero que a gente realmente tenha alcançado o objetivo, que é dar voz, dar visibilidade para o que está acontecendo nas terras indígenas, nas regiões onde há garimpos ilegais, e a forma como muitos têm morrido na ilegalidade, para que, como disse o Décio, né, para que o amor chegue até você em forma de ouro, com sangue indígena. É hora de dizer um basta, é hora realmente de dizer que o presente que você recebe com sangue indígena tem um preço, tem uma alma, tem uma vida. A Mãe Terra é a mãe de todo o mundo, porque é dela que nós subsistimos. Muito obrigado, tá? Muito obrigado por ter aceito o convite. Obrigada, Edinho. Estamos juntos na luta aí, tá? Agradeço a todos, os que também mandaram, contribuíram com essas perguntas aqui, né, no YouTube. Um abraço para todos, um abraço para a Yara, que deu um alô, tá? Vanalda, que está aí nos assistindo. Obrigado, pessoal. A força de vocês é que nos dá força para continuar resistindo. Muito obrigada.